Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugarwin, o especial de Dia das Bruxas do Sugar Rush. Se aproxime devagar e com delicadeza, porque hoje nós vamos falar sobre a Disney raiz. E nós sabemos que a Disney raiz queria mais era traumatizar todo mundo mesmo, até porque o Walt Disney e os seus animadores estavam criando todas as técnicas de animação tradicional no início da Disney e claro que saiu muita coisa inquietante daí. Se você achava que foi só a partir de Branca de Neve que a Disney resolveu traumatizar criancinhas, vocês vão adorar conhecer os 5 curtas mais assustadores que a empresa do rato já fez, que são deliciosamente perfeitos pro Dia das Bruxas. Lembrando que você pode ajudar o Sugarwin a ser cada vez mais bem produzido se tornando membro do Clube dos Geraldos. Existem vários níveis com recompensas e preços diferentes e, além da Fernanda ser eternamente grata, você também garante um sono tranquilo depois desse vídeo. O 5º lugar da nossa lista começa com um tipo diferente de terror. Um terror que não é causado por alguém, seja uma pessoa ou uma criatura, mas pela força mais implacável que nós conhecemos, que é a natureza. E é exatamente isso que The Old Mill, ou Velho Moinho, mostra. Esse curta foi lançado em 1937, mesmo ano de Branca de Neve, como parte das Silly Symphonies, uma série de curtas que sincronizava música, efeitos sonoros e imagem, onde Walt Disney e seus animadores criaram juntos muitas das técnicas de animação tradicional que permitiram que o mercado das animações sequer existisse. The Old Mill foi o projeto onde foi desenvolvida a câmera de multiplanos, que adiciona profundidade às animações por conseguir mover várias artes pela câmera em várias distâncias e velocidades diferentes, criando um cenário bem complexo. A cena inicial dele é exatamente onde esse recurso, que foi fundamental em Branca de Neve, foi testado pela primeira vez, e ela nos leva até um velho moinho abandonado numa área rural. A princípio, vocês vão ficar se perguntando por que eu coloquei esse curta numa lista de Halloween, sendo que metade dele é bem fofa e mostra vários animais relaxados e em harmonia nesse ambiente do moinho, tanto dentro dele quanto nos arredores. Só que uma tempestade chega e a força dos ventos e da chuva causa bastante ansiedade em quem está assistindo, especialmente pelos animais que estão ali e começam a correr perigo. Cada vez que a passarinha azul se abaixava de forma protetora em cima dos seus ovos e não era esmagada, eu confesso que meu coração dava um pulo. E o final é realmente maravilhoso, mostrando os efeitos pós-tempestade e como a natureza consegue mudar e se adaptar tão rápido e continuar sendo linda de qualquer forma. É realmente surreal ver o contraste dos vestígios da destruição da tempestade com a atmosfera calma e relaxada dos animais ao amanhecer e a luz do sol brilhando mais uma vez para limpar o céu. Esse curta é realmente uma obra de arte e ele merece muito estar nessa lista, mas eu sei que vocês estão aqui pelo terror mais tradicional, né? Então fica calmo que a gente vai entrar nesse território agora. Em 4º lugar, temos um curta protagonizado pelo meu personagem favorito. O quê? Vocês acharam mesmo que o Pato ia ficar de fora dessa lista? Eu posso até ter dado uma folga pra Fernanda, mas aqui nessa casa nós sempre vamos enaltecer o Pato. E vamos combinar que o Pato Donald é o melhor personagem da Turma do Mickey para protagonizar curtas de terror, não só pelas suas expressões serem as mais instigantes, já que ele é movido pela força do ódio, mas também porque ele é um trickster que adora pregar peças ou se vingar quando ele se sente ameaçado. E é exatamente essas duas coisas que acontecem no curta Pato Donald e o Gorila, de 1934. Numa noite chuvosa, Donald está em casa com os seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho, quando eles ouvem pelo rádio que um gorila bastante violento escapou do zoológico. Atrás de dar umas boas risadas, o Pato resolve então assustar os seus sobrinhos usando luvas de uma fantasia de gorila que por acaso eles tinham em casa. O plano dele dá super certo, mas logo os irmãos percebem que o tio estava por trás da pegadinha, então eles resolvem se vingar. Os 3 pegam o resto da fantasia de gorila e resolvem usá-la para dessa vez assustar o Donald. Ao mesmo tempo que o plano deles é posto em ação, nós vemos o gorila de verdade observando pela janela da casa deles.
E aí, quando Donald se assusta, os sobrinhos caem na gargalhada e o pato coloca toda a sua força do ódio em ação e começa a persegui-los pela casa. É nesse momento que o gorila de verdade arrebenta a porta e o pato pula em cima dele tentando tirar a sua máscara, achando que são os seus sobrinhos. E logo que ele percebe o que de fato está acontecendo, começa uma perseguição gigante pela casa, que para variar envolve o Donald se ferrando de várias formas, seja na mão dos sobrinhos ou então tentando fugir do gorila. Quando tudo parece perdido e o nosso valente pato é encurralado pela fera, os sobrinhos ouvem na transmissão do rádio o que pode ser a sua única salvação: jogar gás lacrimogêneo no gorila. O curta é todo focado nessa perseguição, numa noite de tempestade, numa casa isolada. Então, por mais que ele tenha, sim, momentos divertidos, o que realmente torna ele assustador é essa atmosfera claustrofóbica e o fato de que o gorila realmente apresenta uma ameaça o tempo inteiro. Pode não ser lá a escolha mais óbvia, mas com certeza ele é um curta que vale a pena ser visto no Dia das Bruxas. E isso nos leva à nossa terceira posição. Steamboat Willie é o curta mais famoso do Mickey e ele revolucionou o cinema de animação em 1928, sendo o primeiro curta animado a ter som sincronizado com imagem. Por conta disso, a Disney se viu prosperando e pela próxima década ela continuou desenvolvendo esses curtas chamados Silly Symphonies, como eu mencionei para vocês já no início do vídeo. Esse próximo curta também é dessa mesma leva, só que ele é do início dela, então ele ainda é em preto e branco e os recursos ainda eram muito mais escassos. Mas a diferença é que ele foi feito sim, sendo pensado como um curta de terror, e a técnica mais rústica só fez com que ele se tornasse ainda mais soturno. Você pode até não reconhecer pelo nome, mas com certeza você já viu a famosa Dança dos Esqueletos da Disney. Lançado em 1929, Skeleton Dance mostra uma noite assustadora de lua cheia, onde esqueletos levantam dos seus túmulos, dançam, tocam instrumentos e também o terror nos bichos que estavam por lá. Além da atmosfera e do visual soturnos, esse curta é bastante inquietante por certos closes desconfortáveis que ele dá, seja em morcegos ou nas caveiras que parecem que vão pular para fora da tela e te atacar. Os esqueletos também se montam e desmontam de acordo com a música em formatos estranhos, usam bichos como instrumentos e outras bizarrices que fazem dele uma ótima pedida para o Halloween. Ele pode não ter uma história bem definida, mas ele captura perfeitamente a essência do Dia das Bruxas. Em segundo lugar, temos outro personagem da Turma do Mickey que também tem direito a protagonizar o seu próprio curta arrepiante. Imagina como seria o inferno pro Pluto. É isso que o curta Pluto's Judgment Day, de 1935, mostra. O curta começa com uma perseguição. O Pluto tá correndo atrás de um gatinho filhote e os dois se embolam na lama, entram na casa do Mickey e, claro, fazem a maior sujeira. O rato salva o gatinho e briga com seu cão, dizendo que ele precisa parar de bancar o valentão, porque ele será julgado por todos os seus atos no dia do juízo final. Mickey, então, segue para dar banho no gatinho, enquanto Pluto deita perto da lareira, ainda sujo de lama e claramente irritado. Quando ele cai no sono, o espírito de um gato abre a porta da casa e o provoca, o que faz com que o seu espírito o siga, mas não sem antes lembrar do que o Mickey disse. Mas o instinto dele vence e logo Pluto se vê numa enrascada ao entrar no seu inferno particular, que é, obviamente, povoado por gatos. Lá ele é acorrentado e um júri de gatos, nada imparciais, diga-se de passagem, analisam os atos do nosso doguinho querido. Nessa sequência super divertida, nós vemos gatos contando seus traumas supostamente causados pelo Pluto de forma musicada, até que o júri declara ele culpado por unanimidade. Logo ele é cercado por uma multidão de gatos que o carrega com tridentes e cartazes onde se lê "Abaixo Pluto", "Peguem o Pluto", e até mesmo uma expressão em latim aparece no cantinho da tela como quem não quer nada. Sic semper tyrannis, que significa "Assim sempre eu erradico a vida dos tiranos". Eu amo que o Walt Disney realmente não estava de brincadeira quando o assunto era traumatizar criancinhas. Depois disso, ele é suspenso acima do fogo do inferno, segurado apenas por uma corda enquanto os gatos comemoram.
A expressão no rosto dele é de puro terror, enquanto as chamas ganham vida e torturantemente devagar queimam a corda que o salva de ser carbonizado. Nisso, rola um fade para a lareira da casa do Mickey, onde nós vemos que o Pluto está se mexendo incontrolavelmente de medo com o seu pesadelo. E aí, quando uma faísca da lareira voa até ele, ele acorda desesperado e corre desnorteado, caindo direto na banheira onde o Mickey ainda tá dando banho no gatinho. E o final feliz finalmente chega quando o Mickey pede para eles fazerem as pazes e eles trocam lambidas carinhosas. E assim o reinado do Pluto como valentão chegou ao fim e os gatos finalmente podem respirar aliviados na vizinhança do Mickey. Antes da gente partir para o número 1, eu quero deixar 2 recomendações especiais para vocês. A primeira é o curta Mickey e seu cérebro em apuros, que é de meados dos anos 90, que já ganhou o seu próprio vídeo no Sugarwing do ano passado e que esse inclusive é o único motivo pelo qual ele não tá nessa lista. Você sabia que aquele Mickey possuído que a gente sempre vê nas thumbnails de vídeos creepypasta da Disney foi realmente criado pela Disney? Se você quiser entender melhor essa história, o link vai estar aqui no card para vocês. Eu também quero deixar uma recomendação dessa leva nova de desenhos do Mickey que eu tô absolutamente apaixonada, porque além do Mickey ter deixado de ser um pouco aquele mascote sanitizado que ele sempre foi, ele pode ser mais ousado e esse curta que eu quero recomendar para vocês tem especialmente um visual maravilhoso. Ghoul Friend, ou Espírito Amigável, mostra um Mickey assustado ao ver o seu carro enguiçar no meio de uma floresta assustadora até que um decomposto zumbi pateta se ergue do seu túmulo e uma perseguição muito doida começa. Ele é mais divertido do que assustador, sendo bem sincera, por isso mesmo que eu coloquei ele como extra. Mas o visual tem tudo a ver com o Dia das Bruxas e vocês com certeza vão adorar. Eu juro que se eles fizessem uma pelúcia ou um Funko desse Pluto, eu com certeza seria a primeira a comprar. Fica aí a dica, rato, pra você tomar mais do meu dinheiro. Se você gostou do visual creepy do Skeleton Dance, você com certeza vai adorar o número 1 da nossa lista, porque foi aí que a Disney realmente resolveu ir full terror. The Mad Doctor, ou Mickey e o Doutor Maluco, com certeza é o ápice desses curtas de terror do Mickey. Além de ter cenas memoráveis do rato explorando essa mansão com muito mais escuridão, sombras e tons de preto, a história desse curta é realmente a mais inquietante. Numa noite escura, durante uma ventania, o Pluto é subitamente sequestrado por um vulto. Ao ouvir os seus latidos desesperados, o Mickey, que estava dormindo, acorda assustado e sai correndo para tentar resgatar o seu cãozinho, seguindo as pegadas que foram deixadas pelos dois. Enquanto ouvimos os ganidos de terror do Pluto e vemos o mascote sendo arrastado pela guia da coleira até chegar numa ponte que dá direto para um castelo assustador e rústico. Na porta, nós vemos o nome do proprietário, o Dr. XXX. Após arrastar Pluto para dentro, o Mickey aparece, e enquanto ele atravessa a ponte, o rato não percebe que ela está se desfazendo atrás dele, deixando ele totalmente assustado e atordoado na porta do castelo até ser sugado para dentro. Lá, ele vai enfrentar um ambiente assustador enquanto procura pelo seu cãozinho. Algumas das cenas mais famosas de terror da Disney vieram justamente desse curta, como essas onde o Mickey é seguido por esqueletos pelo castelo, envolvendo luzes bruxuleantes de velas, escuridão e uma escada que não é tão firme quanto parece. Apesar disso, os momentos mais desesperadores com certeza são do encontro do Pluto e mais posteriormente o Mickey com esse Dr. XXX. Acorrentado a um aparelho, vemos o raio-x do esqueleto do cachorro com direito ao coração dele totalmente desesperado enquanto ouvimos os planos macabros que o doutor tem para ele. Inspirado no arquétipo de cientista maluco de O Médico e o Monstro, ele tem essa aparência de vulto com olhos brancos até entrar no laboratório. A forma como ele tira a capa faz com que ele pareça uma mistura de vampiro com roupas clássicas de cientista maluco, com direito a jaleco branco e vários instrumentos cirúrgicos assustadores. E você fica ainda mais arrepiado quando descobre qual é o seu plano maligno. A sua experiência envolve a criação de uma criatura híbrida com a cabeça do Pluto e o corpo de uma galinha que também está totalmente assustada e acorrentada, só para ver se um filhote de cachorro nasceria após a criatura botar um ovo. Traumático, né?
E como se não bastasse, logo Mickey também vai se ver numa situação tão ruim quanto a do seu cãozinho. Depois de inúmeros encontros com esqueletos, o ratinho acaba caindo numa armadilha e se vê preso numa maca de cirurgia, enquanto o teto se abre e dele desce uma serra gigante que vai cortá-lo ao meio, a não ser que ele consiga escapar. Quanto mais perto ela chega do Mickey, mais agoniado você fica assistindo, até o ponto em que o Mickey começa a ter que encolher a barriga para não ser serrado no meio, até que nós vemos ele deitado na sua cama em casa, acordando completamente desesperado ao ouvir o zunido de um mosquito muito similar ao da serra no seu sonho. Agoniado, ele grita pelo Pluto, que vem tão empolgado até ele que arrasta até a sua casinha e a coleira, e os dois comemoram juntos aliviados. Esse curta foi considerado tão assustador na época que vários cinemas se recusaram a exibi-lo, e no Reino Unido, inclusive, ele chegou a ser banido uma época por ter sido considerado muito assustador para as crianças. Apesar das controvérsias, esse é um dos poucos curtas do Mickey que caiu em domínio público e tem uma curiosidade que vai te arrepiar também, mas talvez não da forma que você imaginava. Sabe quem dublou o Mickey nesse curta? Pois é, o próprio Walt Disney. Então eu proponho um brinde para essa Disney antiga que se arriscava tanto, e eu tenho certeza que esses curtas vão agradar o seu Dia das Bruxas. Se vocês quiserem conferir, os links para todos eles vão estar aqui embaixo na descrição. Ah, sim, muito importante! Não esquece de deixar o like aqui embaixo nesse vídeo para você garantir que o Dr. XXX não vai te raptar durante o seu sono. Vê se não demora para voltar. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver.